nesse computador. Amém. Glória a Deus. Nós estamos estudando hoje, vamos nos debruçar hoje no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos, que é o foco do nosso estudo hoje. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração para a gente começar em nome de Jesus. Amém? Irmã Roseli, a senhora pode fazer essa oração para nós, por gentileza? Se a senhora puder abrir o microfone da senhora e fazer essa oração. Ok. A paz do Senhor, pastor. É, senhor, minha irmã. A paz do Senhor, todos os irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus poderoso, Deus de maravilha, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, por esse momento, Senhor Deus, por esse momento de estar participando, Pai, dessa aula, Senhor. Venha abençoar, Senhor Deus, cada um dos teus filhos, Senhor, nesse momento, Pai. Te agradecemos e nos dá sabedoria e entendimento, Senhor Deus. Abre, Senhor Deus, nosso entendimento nesse momento, Pai, para que possamos, Pai, entender, Senhor Deus, a Tua palavra, Pai, nesse momento. Eu te agradeço, muito obrigado por cada um dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Nós vamos começar a nossa aula e eu acabei de ter uma ideia nova. Porque esse aqui vai ficar mais fácil para mim trabalhar com o nosso material hoje, que está aí na sua tela. Amém? Você está acompanhando aí? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o Evangelho de Marcos. Então, na semana passada, a gente deu uma olhada no geral aí, a respeito de alguns aspectos, né, sobre os evangelhos como livro. Nós estamos hoje falando a partir da página 30. A propósito, nessa semana a gente vai estar começando a enviar os livros para os irmãos, então até a próxima semana aí, os irmãos devem estar recebendo o material em mãos, ok? A gente vai perceber, por exemplo, que os evangelhos, no sentido que a gente vai estudar hoje, a gente vai começar agora a fazer vai dar um olhar mais concentrado em cada um dos evangelhos, ok? A gente falou de uma maneira geral, de uma maneira abrangente a respeito das generalidades dos evangelhos, e hoje a gente vai debruçar no Evangelho de Marcos, na semana que vem, Mateus, Lucas e João, por fim. Nós estamos olhando os evangelhos desde uma visão cronológica, desde a interpretação pelos historiadores de quando os evangelhos foram escritos. Então, algumas questões introdutórias aí a respeito do Evangelho de Marcos, né? Os evangelhos, por exemplo, são livros denominados evangelhos porque apresentam a vida e o ministério de Jesus e são diferentes das biografias modernas porque faltam antecedentes históricos contemporâneos. A análise do caráter e da personalidade e a sondagem dos pensamentos íntimos do herói em si, né? Elas são biografias, mas elas se diferem das biografias. O termo das biografias e a maneira de você analisar as biografias são um pouquinho mais moderno. Esse tipo de literatura de biografia é um pouquinho mais moderno do que o tempo que os evangelhos foram escritos. Então, por isso que você não faz de maneira concreta tratando os evangelhos como biografias. Os evangelistas, então, é aquele que proclama as boas novas. Nesse caso, ele faz isso de maneira escrita, né? Ele toma os atos e os milagres do Senhor Jesus Cristo para dar veracidade à sua mensagem, ok? Os evangelhos, então, estão montados, e isso é importante, entre o evangelista e os evangelhos, eles estão ali montados para que a pessoa que está escrevendo a respeito de Jesus, ok? Mostre, através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, que ele era o Messias prometido àquele que está lendo. Okay? É a transmissão das boas novas, do evangelho, boas novas, ok? Lembre que evangelho em grego é boas novas, para aquele que está lendo, tá bom? Marcos e Pedro, então, que são o foco desse evangelho de Marcos, e você vai entender por que um pouquinho para frente, já no início do século II, um dos pais da igreja chamado Papias, passou adiante a tradição segundo a qual Marcos teria anotado cuidadosamente as reminiscências de Pedro com respeito à vida e os ensinos de Jesus, sem que isso, porém, resultasse num relato completo e bem organizado, pois Pedro relatava suas reminiscências em diversas ocasiões com histórias contadas aqui e ali. Pais da igreja primitiva, como Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes e Jerônimo, também dão apoio à autoria de Marcos, à associação com Pedro. Então, o que é que a gente está dizendo aqui?
é que Papias foi o primeiro a começar a dizer que aquilo que Marcos tinha escrito nada mais era que a revelação, ok? Daquilo que Pedro tinha dito a respeito da vida de Jesus. Ou seja, Marcos escreve o seu evangelho a partir da experiência de Pedro. E é interessante a gente pensar um pouquinho a respeito disso, só para a gente entender um pouquinho quem era João Marcos. Mais para frente a gente talvez volte nesse assunto. João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé, ok? Lembra de Barnabé, de Chipre, que desce até o dia de Pentecostes ali para oferecer as suas ofertas, e provavelmente naquela época aceita o Senhor Jesus Cristo, ok? Esse Barnabé de Chipre não foi contemporâneo do ministério terreno de Jesus, mas ele tinha uma irmã em Jerusalém, ok? Que é aquela mulher que Pedro, quando sai da cadeia, vem na casa dela, lembra? E bate na porta, a menina atende, fica achando que é o fantasma de Pedro, em vez de abrir a porta, volta lá para dentro. Aí o pessoal vem e abre a porta. Então, essa mulher que abriu a porta, que Pedro foi recebido na casa dela, era mãe de João Marcos, ok? Então, irmã de Barnabé. A tradição vai trazer essas histórias interessantes para a gente. Então, João Marcos está aí nesse contexto, né? Teve essa primeira experiência aí com os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, já logo nos primeiros dias, talvez um jovem aí nessa época de 10, 12 anos de idade, tá ok? Alguns amarram João Marcos também com aquele menino que foge nu lá do jardim, né? Um discípulo que foge só com uma coberta, enrolado numa coberta e foge. Alguns amarram esse menino aí com João Marcos também. Mas isso vai ter bastante história interessante. A ação do Evangelho de Marcos, com poucas exceções, é caracterizado pela ação, né? Com poucas exceções, o Evangelho de Marcos é caracterizado como uma literatura de ação. As coisas vão acontecendo uma atrás da outra. E não por longos discursos. Isso é uma coisa que ressalta-se bastante quanto ao Evangelho de Marcos. Quando você começa a perceber, logo em Marcos capítulo 1, versículo 1, você começa lá, princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como disse em Isaías, voz que clama no meio do deserto, prepara o caminho do Senhor. João Batista apareceu pregando no deserto. As coisas vão acontecendo, né? Marcos não fica muito parado. Olha, então aí, como por exemplo, no começo ele fala assim, como disse no Evangelho de Isaías, ok? A não ser essas pausas que ele faz para dizer o que dizia no passado, as coisas estão acontecendo. Elas estão em movimento. Ele não para, por exemplo, para ficar delimitando ou delineando as questões a respeito da genealogia de Jesus. Não se passa com Marcos isso. Marcos não conta a respeito disso. As narrativas de Marcos são muito mais aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo, e quando ele faz pausas nas suas ações, por exemplo, para completar aquilo que diz pelo profeta tal, naquele tempo, que o Senhor Jesus Cristo, quando viesse e tal, é por isso que ele para, né? A gente vê bastante palavras e locuções assim, imediatamente, logo em seguida, a seguir, então, outros sinônimos também que relatam da palavra grega a respeito disso. Ele relata os atos de Jesus como poderoso e soberano Filho de Deus, ok? A organização do Evangelho de Marcos está, embora a ordem do material de Marcos pareça cronológica em linhas gerais, a organização de cada relato e declaração é feita com base em a palavra chamariz, ou chamadas, e com base na semelhança de tópicos. Por exemplo, o trecho de Marcos 2, 1 ao 3 e 6, contém histórias sobre a autoridade de Jesus para perdoar pecados, para comer com publicanos, para curar no sábado, para permitir que seus discípulos cessassem o jejum e comessem grãos no sábado. Evidentemente, Marcos reuniu essas histórias porque todas elas tratam da autoridade de Jesus, né? E mais uma vez, apesar de a organização parecer cronológica, tem algumas que, por exemplo, assim, Marcos juntou todas as histórias que falavam sobre a autoridade de Jesus e relatou todas elas. Isso não significa que elas aconteceram uma atrás da outra, ok? Significa que ele relatou ali tudo que ele tinha ouvido da parte de Pedro a respeito da autoridade do Senhor Jesus Cristo, ok? Existem alguns propósitos sugeridos aí, né? Os estudiosos da atualidade têm apresentado como possíveis razões por que Marcos teria sido escrito. A gente vai ouvir sempre, ok? Por exemplo, tem alguns relatos aí que falam daqueles 4 animais que aparecem no Antigo Testamento, os 4 evangelhos, né? Os 4 rios, por exemplo, que tinham no Éden,
como uma percepção dos 4 evangelhos. Todas essas são interpretações teológicas baseadas em teologias, ok? É muito possível que Marcos, João, Lucas, Mateus não tinham absolutamente nada disso em mente quando escreveram, ok? E uma das regras da hermenêutica, que a gente vai aprender em uma outra lição, é que é muito importante a gente analisar um texto por aquilo que o autor intencionou, ok? É muito importante, apesar de que, né, o próprio hermenêutica vai dizer o seguinte, essa regra ela não está finda em si mesmo, por quê? Muitos dos escritores do Antigo Testamento jamais pensaram na sua completude a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ok? Isaías 53, quando Isaías está escrevendo a respeito do servo sofredor, no capítulo 53, eu te garanto, com quase 99% de chance de acertar, de que ele não estava vendo o Calvário. Ele estava escrevendo a respeito de uma revelação da parte de Deus. Isaías 54, por exemplo, que fala assim, exulta muito a solteira, né, a que não teve marido, porque mais são os filhos da solteira do que da casada, né? Estende as suas tendas e tal. Aquilo ali fala da igreja, de uma maneira muito clara quando você vai analisando. Os seus filhos serão considerados discípulos do Senhor, né? Ela está ataviada com joias, os dons espirituais. Toda arma preparada contra ti não subsistirá, né? Nem toda língua que se levantar contra a justiça, lembra que com injustiça, lembra que Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Toda essa dinâmica que está acontecendo, que Isaías está profetizando, eu garanto para você que ele não estava entendendo, não estava vendo a igreja. Mas a igreja, quando agora vem e começa a interpretar o Antigo Testamento, aí Pedro fala, olha, eles profetizaram a respeito de Jesus, sem ver, sem saber daqui de tempo que eles estavam falando a respeito disso. Então, ao mesmo tempo que a hermenêutica vai defender que você não pode estressar o texto muito longe daquilo que o escritor intentou, a gente também tem que perceber que, às vezes, um escritor disse alguma coisa que ele não sabia que era aquilo que ele estava falando a respeito do futuro. Ok? Então, vamos lá, algumas interpretações a respeito do motivo da escrita de Marcos. Alguns acreditam que Marcos escreveu para oferecer instrução catequética a novos convertidos, ou seja, era antes de você ter os evangelhos escritos, os primeiros rascunhos, né, do Novo Testamento, por algum escrito que a gente conhece como Didaque, ou Didaqué, ok? A Didaqué era o ensino dos apóstolos a respeito do querigma de Jesus. E o que era o querigma? As declarações. Então, a Didaqué era o ensino a respeito do querigma, ou seja, Jesus disse isso. Por que ele disse isso? Para querer dizer para você assim, assim, assim. Então, ela fazia essa transposição do querigma de Jesus para a Didaqué, daquilo que Jesus quis dizer. Ok? É como se a Didaqué fosse um início de alguma coisa que a gente conheceu como judeus, como o Talmud, né? Que era justamente a interpretação da lei e dos profetas, ok? O Talmud não era a lei dos profetas, mas era uma interpretação daquilo que os escribas e aqueles que estavam na frente do ensino, né, e os sacerdotes, entendiam a respeito da lei. Né? Por exemplo, o Talmud começou a chegar ao ponto de dizer quanto de peso uma pessoa podia carregar sem descumprir a lei. A lei não dizia isso, mas o Talmud foi falar, olha, você pode carregar até tanto peso. Né? Então, a Didaque tinha essa mesma ideia, né, de ensinar os discípulos que estavam se convertendo a respeito do querigma de Jesus. Inclusive, a Didaque, que alguns falam bastante a respeito dela para dar intenção desses primeiros dias da igreja. E de onde é que a gente tira essa ideia? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, doutrina dos apóstolos ali, a Didaque, ok? Essa doutrina dos apóstolos era justamente a Didaqué, ou a Didaque, que eles ensinavam os discípulos. Então, alguns falam que Marcos escreveu justamente para, olha, vocês estão ensinando e não tem nenhum lugar onde o querigma de Jesus, as declarações de Jesus e a vida de Jesus está expressa de maneira completa, de maneira inteira. Então, Marcos escreve o seu evangelho para ser uma expressão da catequese
para o novo convertido. Ou seja, pode ensinar a doutrina, mas você vai ensinar a doutrina a partir de alguma coisa que agora é mais sólida, ok? O fato, porém, de que ele não expõe muitos dos ensinamentos de Jesus enfraquece essa teoria. Então, se ele escreveu para ser um motivo de catequese para os discípulos, ou seja, para fazer, um compêndio aí para que a didática tivesse mais estrutura, bom, as explicações do querigma de Jesus, das declarações de Jesus e daquilo que Jesus viveu, em Marcos não tem muito isso. Não tem muitas explicações das coisas, né? Por exemplo, aquela parábola do semeador, a gente entende melhor dela em Lucas do que em Marcos. Entendeu? Outros pensam que Marcos escreveu o seu evangelho, finalzinho da página 40 aí, tá? Para uso litúrgico nos cultos da igreja. No entanto, a organização e estilo representam uma falta de fluidez e simetria próprios de um documento litúrgico. Ou seja, se ele escreveu, por exemplo, para toda vez que a igreja se reunir, a igreja vai ter essas etapas aqui como uma forma de liturgia no tempo de adoração, né? O pastor sobe, canta os hinos congregacionais, depois... Então, a gente vai fazer uma liturgia aqui, e o Evangelho de Marcos, ele vai dando aquela crescente, até a morte do Senhor Jesus Cristo, e depois a sua ressurreição, e aí o final, como a promessa para o final, como o fim do culto. Está entendendo o que eu estou dizendo? O documento não tem uma estrutura litúrgica, então é difícil também que seja por esse motivo, ok? Comecinho da página 41. Ainda outros supõem que Marcos escreveu para suprir a falta de autoproclamação messiânica por parte de Jesus, né? Essa aqui é mais complexa. Marcos sutilmente teria procurado eliminar esse tropeço à fé cristã ao criar o segredo messiânico. Em outras palavras, teria posto nos lábios de Jesus a proibição de tornarem pública a sua missão messiânica. Com isso, o objetivo de Marcos seria dar a entender que Jesus realmente havia ensinado, em particular, ser ele o Messias, quando na verdade jamais o fez. O W. Werd, que popularizou esse conceito do segredo messiânico, atribuiu aos antecessores de Marcos, cujo material que Marcos utilizou, né? E aí está o livro que o Clark aí desenvolveu para explicar a respeito do segredo messiânico. Por que ele está dizendo isso? Você lembra que Jesus, algumas vezes que curou, falou assim, olha, não conte a ninguém aquilo que eu fiz com você. Aquele primeiro que Jesus cura de lepra, no versículo 40 de Marcos, capítulo de número 1, ele fala para ele assim, olha, a ninguém conta o que aconteceu com você aqui. Diz que ele sai de lá e sai distribuindo para todo mundo, né? Alguns falam que essa era uma tática didática de Jesus, de falar isso para que a pessoa ia se sentir mais incentivada a contar, né? Complicado. Mas o que o Red aqui está falando, que o Clark escreveu aqui, é mais complicado ainda. Porque o que Clark está dizendo é que a compreensão de Jesus como Messias não era clara na igreja primitiva. E era. Era absolutamente claro para a igreja primitiva que Jesus era o Messias. Após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, início de Atos dos Apóstolos, ninguém tinha absolutamente dúvida nenhuma de que Jesus era o Messias. Então, essa teoria aqui do Clark é problemática. Mas a gente vai encontrar, principalmente na academia, bastante coisa assim. E, mais uma vez, eu lembro para você. Por que você está ensinando isso, então, pastor, se isso não é verdade? Porque isso aqui não é o culto de ensino da igreja. Isso aqui é uma aula de teologia. E na aula de teologia, a gente tem que apresentar para você as ramificações das diversas falácias e também daquilo que é sólido e verdadeiro. Para que você amanhã, quando você estiver ensinando, quando você estiver na frente de alguém, quando você estiver respondendo perguntas que as pessoas vêm fazer para você, você saiba de onde surge aquela ideia. As ideias não surgem do nada. As pessoas não imaginam as coisas de manhã e se concretizam pela noite, ok? A teologia, como a filosofia, como outras ciências, ela é processual. E as pessoas vão chegando a conclusões, né? Nós temos aqui um engenheiro químico no nosso meio, engenheiro de produção, que conhece bastante engenharia química também. E ele sabe, por exemplo, ele me ensinou esse tempo atrás, que diferentes tipos de carvão queimam em temperaturas diferentes, né? E eu queria que ele tivesse me ensinado isso antes, não na hora do churrasco, porque aí a carne acabou ficando muito atrasada para sair. Mas eu aprendi aquele dia. E aprendi, por exemplo, olhando agora os carvãos, que eles têm diferentes temperaturas quando eles queimam.
E esse conhecimento é processual, e hoje ele faz parte da minha compreensão. E hoje, quando eu olho um carvão, eu entendo que o carvão vegetal, ele só queima até 3.500 graus. E o carvão mineral a 4.500 graus e mais. Entendeu? Então, eu já sei disso agora. E agora, quando eu olho, por exemplo, lá dentro do Walmart, eu sei porque um é mais barato que o outro. Justamente porque a diferença de princípios. É a mesma coisa na teologia. Mesma coisa. É importante você saber de onde as ideias saem, ok? Ainda outros pensam exatamente o oposto sobre esse último entendimento aqui, né? Ao inventar que ao inventar o segredo messiânico, Marcos estava procurando, diante das autoridades romanas, suavizar o caráter ofensivo de um ministério abertamente messiânico. Ou seja, ao Marcos não ser tão explícito a respeito de Jesus ser o Messias, porque um está falando assim, por isso que ele falava para guardar segredo, né? Porque ele queria tratar a vinda messiânica dele como um segredo. O outro está dizendo o contrário, que Marcos escreveu como um segredo para suavizar quando as autoridades romanas lessem o tratado. Se você pegar, por exemplo, Eusébio de Cesareia, e nós vamos gastar esses 45 minutos só nessa parte introdutória, porque eu quero ser bem pausado agora nos evangelhos. Quando você pega, por exemplo, a história de Eusébio de Cesareia, que ele catalogou toda a história da igreja, lá por volta da página 89, se for a tradução em português pela CPAD, você vai perceber que Eusébio de Cesareia conta a história dos sobrinhos de Jesus, os filhos de Judas. Quando Judas morreu, né, o ministério... Não Iscariotes, o Judas, irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, irmão de Tiago. Quando Judas morreu, ele voltou, a família deles voltou para Galileia. E assim, o ministério de Judas foi bastante promissor, diz que ele ganhou muito dinheiro com a oferta e tal, com o ministério dele, ele ficou bem abastado. E a família de Judas comprou bastante terras na Galileia. E aquela terra ali começou a criar gado, e os sobrinhos de Jesus começaram a ficar prósperos e tal. E o rapaz que substituiu Herodes, que também chamava Herodes, ouviu da história da volta de Jesus, do Messias, e chamou os sobrinhos de Jesus para conversar. Irineu de Cesareia cataloga isso. Falei, escuta, que negócio é esse do seu tio voltar aí e ficar aí, dominar tudo? Me conta essa história direito, porque ele ficou com medo. Como assim ele, né? Ele é senhor e tal. E diz que os sobrinhos de Jesus, que parece que eram muito crente mais, meio que deram não, ele estava falando de um reino, né, subjetivo, espiritual e tal, para eles não ficar numa situação difícil com o substituto do Herodes lá, com o tetrarca da região da Galileia. Ok? Então, aqui, o que o nosso escritor, esse comentarista aqui está falando aqui agora, é que mais ou menos talvez seja isso que Marcos fez. Para não expor a igreja a uma volta eminente de um rei, que era diferente do rei do César, ok? Meio que deu uma amenizada. Rapaz, vamos dar 2 minutos aqui de culto agora, né? Tem gente que faz isso hoje, né? A pessoa bota, não, mas Jesus não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com governo, não tem nada a ver com essas autoridades humanas e tal. Não tem mesmo, não. Quando ele vier, ele vai mandar todo mundo descer do palanque, sair das... A gente precisa de entender que Jesus, quando volta, e Jesus, quando aparece mais uma vez, e isso está próximo de acontecer, os governos do mundo e os reinos vieram a ser do seu Cristo, o Apocalipse fala. Que ele vai tomar o poder, todo o governo na mão dele. Não vai ser uma coisa, nem ainda que vai ser voluntária de alguns governos. Jesus vai tomar o governo. Ele não vai chegar a ligar para o Biden, se for o caso do presidente, né? Ô, Biden, ó, escuta, eu estou chegando aí e tal, será que você, né, podia comparecer aí em uma reunião que estou fazendo? Não. Ele apareceu e acabou, não tem mais governo, não tem mais nada. Ele é o governante, né? Então, Marcos, Augusto está falando que Marcos aí desenvolveu essa história um pouquinho a respeito disso, né? Essas duas teorias que ligam o propósito de Marcos ao segredo messiânico baseiam-se num hiperceticismo no tocante à exatidão da narrativa de Marcos. A maioria dos leitores de Marcos não tem a impressão de que ele se sentia encabulado ou intimidado diante de exageradamente pouco ou exageradamente muito messianismo nas tradições que circulavam sobre Jesus. Além de tudo, como veremos, as proibições feitas por Jesus quanto a essa publicidade
parece que tem razões distintas em cada região, sem que nenhuma delas esteja ligada à situação de Marcos de ser o seu público leitor. Ou seja, quando a gente olha o motivo por que Jesus falava, é esse justamente que eu falei para você agora do leproso, que Jesus fala, não fale para ninguém, ele não fala isso porque a sua fama gerou e ele já não conseguia entrar mais em lugar nenhum. Tá claro por que Jesus falou. Porque Jesus queria ter liberdade de poder entrar nos lugares e sair dos lugares. E fazer o seu trabalho e começar a desenvolver o ministério dos seus discípulos. Quando começaram a divulgar os milagres de Jesus, ele já não podia mais entrar e sair dos lugares em paz. As pessoas o cercavam, as pessoas queriam saber, né? Por exemplo, no capítulo 6 de Marcos, você vai ver Jesus indo para a Síria, para tentar ter um pouco de paz. E diz que ele tenta entrar na Síria de maneira oculta, mas não consegue ficar escondido, porque alguém acha ele lá. Porque aí é outra coisa que Marcos apresenta de Jesus muito clara, a humanidade do Senhor Jesus. Além da sua divindade, a humanidade. Então Jesus chega lá na Síria, na leitura de Marcos, cansado, querendo descansar, passar um final de semana de descanso, mas não consegue. Porque ele ele entra numa casa e não consegue ocultar-se. Mais para frente, Jesus dá uma explicação para isso, né? Olha, não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Quando você entra numa casa, você coloca a luz do candeeiro aonde? Debaixo da mesa ou no velador para iluminar toda a casa? No velador. Ele estava falando dele mesmo. Eu tentei entrar na casa e eu sou a luz do mundo, tentei ficar debaixo da mesa, não deu. Me colocaram no velador, mas é para isso que a luz está aqui mesmo, né? Jesus acaba expondo isso, né? É muito gostoso a gente começar a observar o evangelho debaixo dessas diferentes lentes, porque isso vai acrescentando na hora da gente se preparar para trabalhar para o Senhor, em nome de Jesus, tá bem? Outro pensamento também é que Marcos tem escrito para encorajar os cristãos perseguidos, mostrando que Jesus também sofreu e morreu. Mas por que então Marcos dedica a maior parte do seu evangelho aos milagres e aos exorcismos de Jesus e à autoridade com que ele ensina em debate? E por que Marcos suprime e contrabalança tanto quanto possível o elemento do sofrimento na narrativa em torno do aprisionamento, julgamento e crucificação de Jesus, né? Se ele colocou para encorajar os cristãos perseguidos, a apresentação que ele dá de Jesus é muito sofrida para encorajar alguém, né? Então, essa é uma outra questão. Outra posição é o cunho apologético do Evangelho de Marcos, ok? E a crucificação era destinada, sobretudo, a criminosos e escravos, com todas as conotações da cadeira elétrica ou a câmara de gás dos nossos dias. Seria mais coerente pensar que Marcos escreve com o propósito de contrabalançar a vergonha resultante da forma em que Jesus morreu. Esse contrabalanço é obtido quando ele realça o poder que Jesus tinha de operar milagres, de expulsar demônios, de ensinar de forma extraordinária, de vencer oponentes no debate, de atrair multidões, de predizer o futuro, incluindo a sua própria morte, e de ressuscitar os mortos. No contorno apologético, então, o Evangelho de Marcos tinha por objetivo converter não cristãos a despeito da vergonha da cruz. Ou seja, era um material de cunho apologético. E essa prerrogativa do cunho apologético de Marcos é muito aceita. Porque Marcos vai descrevendo a vida de Jesus e os embates de Jesus e vai mostrando ele vencendo, ponto após ponto, né? Não demonstra um Jesus derrotado ao final. Ele demonstra um Jesus que venceu em todos os seus embates, ok? Então, aí um pouquinho da data. A tradição cristã primitiva deixa transparecer incerteza quanto Marcos ter sido escrito o seu evangelho antes ou depois do martírio de Pedro, ok? No ano 64 da era cristã, mas geralmente se favorece o período mais antigo. Os estudiosos da atualidade divergem acerca da data em que Marcos teria escrito seu evangelho. Os que consideram o abominável da desolação, encontrado Marcos 13:14, como referência à queda de Jerusalém no ano 70, sendo-se compelidos a datar o livro após o acontecimento, ok? Mas este método de datação supõe que Jesus não tenha de fato predito a destruição, além de negligenciar o fato de que uma série de detalhes presentes em Marcos 13 não se encaixam com o relato de Joséfo, que viu a destruição, e nos fornece da mesma destruição. Não temos dados suficientes para resolver a questão da data. Se, entretanto, aceitarmos o fenômeno da profecia preditiva,
não há razões convincentes que nos levem a negar uma data antiga entre, digamos, 45 e 60 depois da era cristã. Ou seja, o Evangelho de Marcos é o evangelho mais recente à vida e morte do Senhor Jesus Cristo, ok? Se ela é depois de Cristo 45, pare para pensar nisso, ok? Se ela é depois de Cristo no ano 45, isso significa 15 anos, de 15 a 17 anos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se ela é do ano 60, de 27 a 30 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, não é dos primeiros dias, mas alguns dias depois. Porque quando as pessoas falam assim, no ano 30, no ano 60, as pessoas acham que é 60 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Mas a data do calendário não é a respeito da morte, mas a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, o ano zero é conectado ao ano do nascimento. Se bem que você sabe que fizeram a datação errada, ela está 3 anos depois, né? Então, Jesus nasceu no ano -3 da era cristã, porque fizeram a datação errada. Então, você vai sempre ter uma diferença aí de 3 anos, ok? Então, Jesus... O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, significa que foi mais ou menos 40 anos depois da morte de Cristo. Exatamente, porque Jesus morreu com 33 anos, né? Então, justamente 40 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo, o templo foi destruído. Não 70 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo, como muita gente acredita, porque acha que a morte de Jesus é o que marca a renovação do calendário gregoriano, né? Não, é o nascimento, ok? É por isso que tem essa divergência aí. Então, 64 a 67, aí dá essa variação aí de 30 anos, né? Ou então 15 anos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aliás, se Lucas encerrou seu livro de Atos sem descrever o resultado final do julgamento de Paulo em Roma, porque tal julgamento ainda não havia acontecido, então Atos deve ser datado por volta de 63. Além disso, seu volume anterior a ele relacionado, ou seja, o Evangelho de Lucas, deve ser datado um pouco antes disso. Como o Evangelho de Marcos foi utilizado por Lucas, Marcos deve ter situado ainda mais recuada na década de 50 ou no fim da década de 40 depois de Cristo, ok? Aí o nosso comentarista aqui ainda está pegando ainda o Evangelho de Lucas para ainda tentar datar talvez o Evangelho de Marcos ainda mais para trás, ok? Se é do ano 40, então, por volta de 10 a 9 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Bem próximo, né? É importante essas datas, ok? Porque tem muita gente que fala assim, o Evangelho de Marcos foi escrito 150 anos depois da morte de Jesus. Como é que Marcos escreveu? Né? Não tem como. Ele precisava de estar lá para ver, né, se foi ele que escreveu, né? O público-alvo e o lugar de composição. Provavelmente Marcos escreveu para leitores romanos, ok? Ele traduziu expressões aramaicas para benefício dos seus leitores, e aí está todas as passagens onde essas leituras são observadas. Isso fica ainda mais claro quando vemos que ele explicou as expressões gregas usando equivalentes latinos. Marcos 12, 42, 15, 16. Tendo usado certo número de outros termos latinos, a confirmação disso se obtém na menção de Rufo, em Marcos 15, 21, o qual, de acordo com Romanos 31, vivia em Roma, a menos que os dois textos se refiram a indivíduos diferentes do mesmo nome, que é difícil também, principalmente na cristandade inicial, ok? Se você falar hoje de pastor William, tem umas centenas de pastor que chama William hoje, ok? Mas na igreja primitiva, não era bem assim, né? Era bem reduzido o pessoal. Apesar de ser bastante gente, era bem reduzido. Quando você falava de alguém proeminente com o nome, então, geralmente, era provavelmente a mesma pessoa, tá? É por isso que não tem muita divergência nisso. Além disso, as provas intrínsecas que testemunham a favor da origem romana do escrito, de ele ter sido endereçado a leitores romanos, são a presença de Marcos em Roma, né? Simbolicamente chamado de Babilônia, de acordo com 1 Pedro 5:13, que também tem participação de João Marcos, tá? Porque Marcos ficou servindo a Pedro. Se Pedro foi martirizado antes de Paulo, aquela segunda carta de Timóteo, olha, traz-me também João Marcos, que é muito útil ao ministério, é porque Pedro tinha morrido. Então, Marcos já estava livre do seu cuidado para com Pedro. E agora,
Paulo chama ele para integrar e ajudar ele nos últimos dias antes do seu martírio também, ok? A combinação da declaração de Papias, segundo o qual Marcos foi intérprete de Pedro, com a antiga tradição sobre o martírio de Pedro em Roma. A indicação do prólogo anti-marcionista de Marcos, de que Marcos teria escrito seu evangelho, declarações posteriores feitas por Clemente de Alexandria e por Irineu. Todos esses nomes aqui, que a gente está vendo, são os nomes dos pais da igreja. Por que os pais da igreja são importantes para nós? Porque os pais da igreja, quem estavam presentes quando os evangelhos foram escritos e quando os primeiros livros foram escritos, foram os pais da igreja que guardaram as primeiras tradições cristãs, ok? Inclusive, desenvolveram as primeiras tradições cristãs, né? Irineu, por exemplo, é um dos grandes nomes da patrística, porque Irineu, por exemplo, foi ele que desenvolveu o trabalho da Santa Ceia, ok? Foi Irineu que, por exemplo, declarou que quem presidisse a Santa Ceia, presidia a Santa Ceia numa representação do Senhor Jesus Cristo. Porque isso não aconteceu já nas primeiras ceias. Isso foi desenvolvido com o tempo, ok? Que, por exemplo, o clérigo, a escola clerical da igreja, não foi do dia para a noite. Okay? Não foi, tá pastor e tal aqui, é o seguinte, tem que preencher o crivo, a gente vai fazer crivo aqui. Não foi assim. Foi desenvolvida, foi começado, a organização da igreja foi crescendo conforme ela foi crescendo, ok? Então, esses pais da igreja, eles são muito importantes por conta disso, porque principalmente no início da igreja, eles organizaram a igreja muito parecida com aquilo que depois ficou como aquilo que você não pode tirar da igreja, né? O ato da Santa Ceia, o ato do batismo que Jesus deixou como ordenança, foram os pais da igreja que pegaram aquela ordenança que os apóstolos passaram e transformaram em uma tradição permanente. Por quê? Porque você tem que lembrar que os evangelhos que nós temos hoje como canônicos não foram os únicos a serem escritos. A gente falou isso na semana passada, né? E como eles não foram os únicos a serem escritos, quem fez essa diferenciação para a gente do que era e do que não era foram os pais da igreja. Foram eles que foram usados pelo Espírito de Deus para fazer essa diferenciação, né? Os evangelhos não chegaram lá na CPAD porque um anjo foi lá entregar na CPAD e falou, imprima isso. É a história da igreja desenvolvida, né? E é importante a gente entender esses nomes e talvez numa próxima oportunidade estudar um pouquinho para eles também. Então, nessa primeira parte desse estudo, a gente deu uma olhada aí nessa estrutura, né, e na história do Evangelho de Marcos, ok? Então, perceba, eu quero ser bem pausado hoje, porque hoje é só Marcos. Então, vamos lá. Hoje a gente viu como é que Marcos se foi idealizado, por quem que ele foi escrito, da parte de quem ele foi escrito. Provavelmente Pedro contou as suas histórias para João Marcos escreveu. A gente falou um pouquinho das motivações de Marcos para escrever, dos motivos literários de Marcos, aquilo que dá para a gente entender no texto, aquilo que a gente pode rejeitar, né? Os escritores, o foco de Marcos ao escrever, quem que é que ele estava pensando que ia ler o livro dele para ele poder escrever o que ele escreveu, onde é que ele estava provavelmente, né? Então a gente viu que ele provavelmente estava em Roma, que ele escreveu os romanos porque estavam mais perto dele, né? Seria muito incrível, por exemplo, se Marcos, estando em Roma, escrevesse para os maias, que iam ser descobertos em 1500 e tanto, né? Não, ele escreveu para os romanos que estavam em volta dele, com linguagens romanas e dentro de uma cultura helenista, que era a cultura romanizada, né? A cultura romana era totalmente helenista, nas ideias gregas, os padrões gregos de vida. Falamos um pouquinho de datas hoje, né? Tiramos algumas dúvidas de quando as coisas aconteceram, de como é que a coisa desenvolveu, para a gente agora dar uma ida para o nosso intervalo, e a partir do outro intervalo agora, a gente vai falar nessa próxima aula de estrutura e o esboço geral de Marcos, ok? Próxima aula, então, a gente vai falar de estrutura e do esboço geral de Marcos. Agora, que a gente olhou o livro de volta, né, como se a gente observasse um objeto aqui e olhasse em volta dele, visse o material, né, checasse como é que ele está, tal. A gente olhou todo o material em volta. Agora a gente vai entrar no material e vai fazer um passando dentro do material dele completo, ok? A gente vai olhar as coisas dentro do material de maneira completa, mas de uma maneira resumida. E aí, na terceira aula de hoje, a gente vai agora ponto a ponto. Vamos olhar agora o material de ponto a ponto. E assim a gente vai aprender no livro, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom?
10 minutinhos de intervalo para você tomar uma água, tomar um café, né? Viu, Alexandre? Quiser tomar um café e uma água, aí você fica à vontade aí, tá bom, meu irmão? E já já a gente volta em nome de Jesus, tá? Deus te abençoe.